O senhor falou, inclusive, sobre essa transição energética, né, que tem tudo a ver com a economia verde, que é justamente sobre o que a gente está falando nesse programa. Então, o Senai Parque ele também vai trazer essa importância, né, para a população de já pensar em indústria e tecnologia relacionada a essa economia, essa transição energética, né, que é tão importante. Exatamente. O Senai Park ele tem um objetivo principal, ser um propulsor dessas cadeias, principalmente de transição energética. Existem muitas tecnologias que estão operando em algum lugar do mundo, eventualmente, mas elas não estão adaptadas, demonstráveis para a indústria brasileira, isso em aplicações olhando as nossas características regionais. Então, é um ambiente que vai funcionar como um grande catalisador e o trabalho é com que essas tecnologias elas possam atender diversos setores industriais. Então, o hidrogênio, por exemplo, é uma grande discussão. O hidrogênio não é um produto comercial, não faz sentido o hidrogênio como combustível, o hidrogênio é só para exportação. Mas existem muitos mitos, muitas perguntas, dúvidas que não estão respondidas ainda do ponto de vista de pesquisa. Então, por exemplo, o Senai Park traz o hidrogênio como um vetor energético. Significa que o fim não é o hidrogênio, mas o que o hidrogênio pode construir dentro da indústria brasileira. A partir do hidrogênio, a gente consegue conectar cadeias de combustíveis marítimos, combustíveis para aviação, aplicações específicas para mobilidade. Então, por exemplo, a gente tem rotas de hidrogênio que a gente consegue, por exemplo, com etanol, que é um combustível derivado da biomassa, abastecer um caminhão pesado, que isso é impossível no método tradicional. Se a gente trabalhar um conceito de células combustíveis, fazendo todo o processo de conversão, a gente consegue, com etanol, mover um veículo pesado e isso habilita uma nova rede no Brasil, olhando essa parte de transporte. Entre outras aplicações, como, por exemplo, aplicação na mobilidade de forma geral, aplicação na logística, aplicações dentro da indústria de fertilizantes. Então, o hidrogênio ele pode ser um grande catalisador, um vetor energético que pode apoiar a nossa indústria nacional a se desenvolver, gerar produtos de alto valor agregado, com uma pegada de baixo carbono. Mas para isso a gente precisa desenvolver tecnologicamente, a gente precisa trazer isso para a realidade do Brasil, considerando também as questões regionais, cada estado, cada região tem suas características, e a gente precisa desenvolver testes, validar os modelos de negócio, testar essas aplicações na indústria. E tem diversos gargalos, diversas discussões, dúvidas, e a gente não tem hoje um ambiente no Brasil, apesar que tem alguns pontuais, mas a gente não tem uma grande plataforma de impulsionamento dessas tecnologias para aplicação industrial. Então esse é o tipo de missão e contribuição que o Senai Park vem como uma infraestrutura estratégica para ajudar nesses desenvolvimentos para o Brasil. Inclusive a gente já falou também aqui em outros episódios que existem vários tipos de economia, vários tipos de transição energética, né? Então a gente pode fazer essa transição de várias formas, porque existem hidrogênio verde, o e-metanol, né? São várias coisas. Mas a gente precisa pesquisar e estudar, né? Eu acho que essa é a importância também da gente falar sobre esse desenvolvimento que o Senai Park traz, né? Da pesquisa, de testar e trazer essa inovação. Né? Exatamente. E o Brasil tem universidades perfeitas, grandes institutos de ciência e tecnologia, tem grande know-how, grande capacidade, mas a gente precisa fazer com que o conhecimento, a ciência, ela vire inovação e se transforme em novos negócios. Para isso, a gente precisa de ambientes industriais, tecnológicos, que façam com que esse processo de pesquisa, de aplicação da pesquisa, de transformar isso em um produto, de levar isso até uma aplicação final dentro da indústria, a gente precisa ter esses ambientes para materializar. Então, o Senai Park traz uma infraestrutura robusta, pensada nesse formato, para que a gente consiga realmente dar um passo na pesquisa, para que a gente consiga trazer todo o conhecimento da pesquisa mais básica, da pesquisa aplicada e leve ela até uma ponta de transformar isso em um novo negócio e fazer a indústria realmente aderir. Então funcionará como um grande demonstrador, um ambiente de teste e validação, toda a sociedade brasileira pode utilizar e acelerar os seus processos de pesquisas e aplicações na indústria. Né? Então esse é um ponto interessante. E tudo isso, a gente também traz um outro diferencial, que são projetos intensivos em utilização de tecnologias digitais. A gente junta os dois conceitos, projetos que estão olhando a descarbonização, a transição energética, mas a gente traz, como é a nossa vocação regional específica do nosso Instituto de Inovação, a gente traz o uso das tecnologias intensivas em computação. Então a gente traz tecnologias como inteligência artificial, digital twin, blockchain, essas tecnologias gerais, que têm diversas aplicações, mas a gente conecta isso no desenvolvimento de projetos que estão olhando essa transição energética, juntando o conceito entre sistemas de energia como um todo, olhando essa conexão de várias fontes energéticas,
e trazendo também o conceito de fábricas inteligentes. Então, a gente precisa de plantas industriais mais robustas, com maior eficiência, com maior capacidade produtiva, olhando essa pegada de redução de carbono, de redução das emissões, mas também a gente precisa de muita eficiência produtiva para que a gente consiga fazer a indústria se renovar. Então a gente tem que aproveitar esse momento para não esquecer essa necessidade também da gente modernizar a nossa indústria. Então esse ambiente, além de olhar esse aspecto de transição energética, temas como hidrogênio, baterias de lítio para veículos e mobilidade sustentável, a gente também traz toda essa pegada de transformação digital para que a gente possa dar um upgrade na nossa indústria e contribuir para o aumento de produtividade, de flexibilidade da indústria para que ela consiga atender às demandas de mercado. O senhor falou da questão da inteligência artificial e não tem como mais, né, a gente não falar sobre inteligência artificial, então a gente tem que usar a nossa realidade também, né? Então usar essa inteligência artificial no que a gente pode propor para a sociedade, né? Exatamente, e é muito discutido isso hoje. Então, como é que a gente está falando de combustíveis, de produção de hidrogênio, de produção de baterias para eletromobilidade, e como é que a inteligência artificial, essas tecnologias digitais entram, né? Na verdade, quando a gente olha um ciclo de desenvolvimento de projetos, de pesquisa, quando a gente olha um novo produto, toda a criação do produto, quando o produto é concebido, seja um produto, um exemplo de uma bateria, ou seja, analisar, estudar características de um processo produtivo de produção de hidrogênio, por exemplo. Todas essas etapas exigem uma parte de engenharia, de concepção do produto, de análise de dados, depois o produto pronto, em funcionamento, aplicando ele na prática, a gente precisa fazer diversas análises que não é possível fazer esse tipo de análise com o olhar humano, né? A gente não tem capacidade cognitiva de analisar múltiplas variáveis existentes nesses sistemas complexos. Então é impossível a gente fazer esse tipo de trabalho e conseguir realmente projetar o futuro sem utilizar tecnologias como, por exemplo, a inteligência artificial e digital twin, que a gente consegue, dentro de um ambiente como esse do Senai Park, ter uma planta industrial, e a gente consegue acelerar 10 anos, por exemplo, de uso de uma planta industrial e tentar prever o que pode acontecer do ponto de vista de um equipamento, na produtividade, na eficiência do produto. Esse é o tipo de aplicação que, com inteligência artificial aplicada e o conceito de digital twin, a gente consegue gerar dados a partir dos dados reais, gerar dados que a gente chama de sintético, que são dados criados digitalmente, mas com base no dado real, e a gente consegue simular cenários de anos para frente. Então a gente consegue, por exemplo, ter uma previsibilidade do que pode acontecer daqui a algum tempo dentro de um processo industrial, olhando diversas características que os projetos em específicos têm como objetivo, né? Seja uma análise de custo e viabilidade econômica de um projeto, olhando um gargalo tecnológico, olhando a eficiência de um equipamento. Tá com medo de estar vivendo na Matrix? Bora sair desse bug? Tec, tec, tec no Amado Mundo. Tecnologia de um jeito simples e traduzido. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.